A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre apóstolo ou missionário. E vou estar usando como ilustração os meus olhos. Você vê os meus olhos. Para que servem os olhos? Para olhar e ver. E como ilustração para este assunto, o missionário e o apóstolo é aquele que vê além das quatro paredes, além dos limites estabelecidos na igreja local. Então ele tem um olhar até os confins da terra. Este é o apóstolo. Este é o apóstolo que não se limita a olhar apenas para o rebanho, como pastor, né? Para o rebanho que estão debaixo do mesmo teto, entre as quatro paredes. Então aí está o olhar do apóstolo. Por que apóstolo? Apóstolo significa enviado. Enviado por Deus para uma missão específica de representá-lo e expandir aquilo que está no coração daquele que o enviou como embaixador. Então, este é o apóstolo. Por que apóstolo ou missionário? Apóstolo foi escrito em grego, no Novo Testamento foi escrito em grego, e então por isso usa-se a palavra apóstolo. Missionário é uma palavra latina, que também tem o mesmo significado. Então, apóstolo ou missionário, este é o nosso assunto. E então em Efésios 4:11 fala sobre que Jesus subiu às alturas e levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E em Efésios 4:11 diz assim, que ele deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então nós temos várias passagens no Novo Testamento falando sobre apóstolos. Então nós temos o apóstolo do Pai. Deus, o Pai, ama o ser humano e o ser humano estava distante de Deus. E Deus, como prova do seu grande amor, envia o seu Filho Jesus Cristo como apóstolo do Pai, enviado do Pai, ou enviado da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus veio a este mundo, fez tudo quanto o Pai o ordenou a fazer ou falar, revelou Deus como um Pai amoroso, como um Pai cuidadoso, como um Pai que se preocupa com a humanidade. E por fim, então ele morreu na cruz, ressuscitou e voltou ao Pai. Então, Jesus Cristo foi o primeiro apóstolo do Pai. E Jesus aqui na terra preparou então os 12 dos seus discípulos que se tornaram também apóstolos. E ele certo dia disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Jesus preparou os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que enquanto estava com Jesus eram discípulos, eram aprendizes, e depois ele foi enviado como apóstolo às ovelhas perdidas de Israel. Só que, para ser enviado, precisa-se ser cheios do Espírito. Deus é Espírito. Então, Jesus voltou ao Pai, por ter cumprido toda a justiça, ter sido obediente ao Pai em tudo, até a morte de cruz. Depois o Pai, como prova de que recebeu o sacrifício de Jesus, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus voltou ao Pai. E quando chegou ao Pai, então ele rogou ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo. E o Pai o ouviu e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então esses 12 apóstolos, cheios do Espírito Santo, saíram pregando o Evangelho a toda a criatura, primeiramente em Jerusalém, depois Samaria, Judéia, até os confins da terra. Pois bem,
Os 12 foram os apóstolos de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. E aí depois nós vemos em Atos capítulo 13 que existiam ali 5 pessoas reunidas, orando, servindo ao Senhor, orando e jejuando. E então chegou um momento, ali havia profetas e ali havia mestres. E chegou um momento que o Espírito Santo levantou um profeta e disse: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. E depois continuou orando e jejuando, e eles foram enviados para pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos agora os enviados do Espírito Santo, que começou ali ali na igreja de Antioquia. E os enviados do Espírito Santo vão englobar todos aqueles que o Espírito Santo levanta numa igreja local e é enviado com a missão para pregar o evangelho a outros lugares. Então e vai terminar esse período dos missionários ou dos apóstolos do Espírito Santo quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja. Então nós estamos nesse período, e o missionário, o apóstolo, é aquele que é um homem maduro. Na igreja local, ele recebe então os dons e os ministérios de outras pessoas, procura fazer conforme aquilo que Deus falar com cada um deles, e ele então cresce em todas as áreas, e quando ele amadurece, então ele, da igreja local, a igreja local, inspirado pelo Espírito Santo, então os envia para ser, desde que chamado, né, os envia para pregar o evangelho a toda a criatura. Então esses são os enviados do Espírito Santo. Então você tem esse desejo de pregar o evangelho além das 4 paredes, fique na igreja local, aprenda, cresça em todas as áreas, se submeta a todos os dons, os ministérios que ali são desenvolvidos, né? E cresçam para que quando você estiver adulto, então você é enviado pelo Espírito Santo aonde o Espírito Santo colocar no seu coração, através da igreja e através do Espírito Santo que habita em você. Então, que Deus continue abençoando e poderosamente a sua vida. O apóstolo e o missionário, ele não se contenta em ficar entre as 4 paredes. Ele não consegue. Ele tem uma visão ampla até os confins da terra. Então, este é o missionário. Não se pode prender um missionário. Não se pode enclausurá-lo entre as 4 paredes, porque o Espírito Santo o impulsiona a ir pregar o evangelho até os confins da terra. Tá bom? Deus abençoe poderosamente você e a sua família, para a glória do Senhor Jesus. Amém.